Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Alexandre, por que você se envolveu com esse trabalho? Por que tratar de dependência química? Eu me envolvi com droga muito cedo, no lugar onde eu morava em São Paulo, um bairro de classe média baixa. Eu me envolvi muito cedo com a droga, devido às dificuldades que eu tinha de relacionamento com o meu pai, a ausência dele. Eu procurei na rua as amizades e conhecendo pessoas que já usavam droga, né? Na minha faixa etária, eu comecei a usar droga com 12 anos. Eu percebi que na droga eu tinha um anestésico, eu conseguia me desvencilhar um pouco, esquecer um pouco das questões da minha família, da rejeição. Na época eu não sabia o que era isso, né? Eu não sabia se era isso mesmo, mas eu me sentia bem, feliz no meio dos meus amigos, e a droga ela era uma condição para mim ter prazer naquilo que eu estava fazendo, que eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que meus pais não iriam aceitar se eles descobrissem, mas mesmo assim eu não estava pensando muito neles, né? Eu queria mesmo era ter aquela sensação, aquele uso várias vezes, mais de uma vez, para que me desse um sentido para minha história de vida, que até ali eu não tinha. Você acabou de falar dos pais, né? Os pais são um problema, os pais acabam sempre tendo a culpa da dependência química de um filho. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Eu não chamo de culpa hoje. Hoje nós usamos outra palavra, é responsabilidade. Eles tinham uma responsabilidade de cuidar de mim dentro do padrão, né, de uma família normal, mas eles não sabiam como fazer isso. Eu tinha mais 3 irmãos, nós somos em 4, e eu sou o mais velho, e para o meu irmão mais novo que eu sou 6 anos mais velho que ele. Então quando os meus irmãos vieram, meus pais estavam trabalhando muito, correndo atrás das coisas deles, dos projetos. Eu me lembro, meu pai queria trocar de casa, comprar um carro melhor, arrumar um emprego melhor. Então eles faziam de tudo para poder correr atrás disso, né? E meus irmãos foram nascendo e eu fui ficando sempre de lado, porque na realidade eu era o mais velho e eu tinha a obrigação de olhar os meus irmãos e ajudar a minha mãe para que ela pudesse trabalhar. Então a ausência do meu pai, mas isso eu vim descobrir depois de alguns anos, não foi quando eu era criança, eu não tinha essa noção, né, de que a ausência dele me levou ao uso da droga. Mas depois de alguns anos eu fui entender que a ausência paterna, no caso do menino, do sexo masculino, a rejeição paterna, ela é 70% praticamente do usuário de droga. Aliás, 80% dos casos de usuários de droga vêm de famílias disfuncionais. Não de famílias separadas só, mas de famílias disfuncionais, onde os filhos eles são criados às vezes por babás, pela avó, pelos tios, ou até mesmo sozinhos em casa, como era o meu caso. Eu ficava em casa sozinho, cuidando dos meus irmãos, enquanto meus pais estavam fora. Então, foi muito difícil para mim, na época, entender isso, e eu não consegui digerir essa sensação dessa responsabilidade. Eu era muito novo, eu era infantil. A droga-dependência nos deixa infantil, né? Nós temos um emocional infantil. Eu hoje tenho 39 anos, cronologicamente falando, mas se você for pedir para que fosse feito um exame comigo no contexto emocional, com certeza eu teria no máximo 26, 27 anos. Isso foi o laudo que eu tive do psiquiatra quando eu saí da minha internação. Eu tinha 22 anos e ele fez um laudo comigo de consciente emocional e ele me deu 14 anos. Então nós temos esse desenvolvimento emocional muito retardado, vamos dizer assim. Nós chamamos isso de rei bebê, né? Freud explica isso, né? Como nós fôssemos uma criança e tivéssemos o desejo de sempre estar no colo da mãe, aos cuidados do pai. E isso demora
essa mudança demora do imaturo emocional para o maturo emocional. Quer dizer, eu demorei muito mais tempo para me tornar homem do que as pessoas que não têm esse problema. E a droga dependência, na realidade, ela faz com que isso aconteça, naturalmente, porque faz parte da doença, essa imaturidade emocional. A gente costuma perguntar, se perguntar também, a dependência química, o uso de drogas hoje, cada vez mais constante aí entre os adolescentes, entre os jovens, é um modismo? E a dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. E ela é tratada já como doença há quase 20 anos. Então não é mais uma falta de caráter ou uma sem-vergonhice, como dizem por aí. Realmente é uma doença e ela tem que ser tratada e ela não tem cura. Enquanto eu viver, eu vou ter que procurar ajuda com relação a essa doença.